João Evangelho, capítulo 5, verso 1, diz o seguinte: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Jesus foi para onde? Jesus foi para uma festa. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda. Tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e paralíticas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia o anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado, Jesus, quando Jesus viu deitado, soube que vivia naquele estado durante muito tempo. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, preste atenção na pergunta e preste atenção na resposta, gente. O Senhor fez uma pergunta: você quer ser curado? A resposta seria o quê? A resposta seria o quê? Sim, eu quero. A resposta só era essa: sim, eu quero. Mas ele não responde assim. Como é que ele responde? Senhor, não tem ninguém que me ajude a fazer o quê? A entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, vem outro e chega antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Você pode repetir comigo? Levante-se, pegue sua maca e ande. Ei, Jesus falou que ia colocar ele dentro do tanque? Jesus disse assim: tá bom, pois me dê suas mãos aí que eu vou ajudar você a entrar no tanque. Foi isso? Não. Um texto tão simples, mas que fala algo tão poderoso para todos nós. Diga comigo: Senhor Jesus, estou diante da sua palavra. Fale comigo, fale no meu coração, que eu possa compreender qual a sua vontade para a minha vida. Amém? Preste atenção, pessoal. Eu amo os evangelhos. Eu amo toda a Bíblia, mas sou apaixonado pelos evangelhos. Havia uma festa dos judeus, assim como havia tantas outras: Páscoa, festa dos pães ázimos, festa das tribos. Jesus estava lá no meio. E Jesus estava indo para uma festa, e no caminho ele passou por uma das portas de entradas de um pavilhão onde sempre se reunia doentes, cegos, coxos, paralíticos, pessoas. Havia na verdade, eu vou entrar na profundidade dessa palavra. Havia uma crendice. Preste atenção aqui. Aqui no Nordeste existem várias crendices. Lá em Canidé tem, lá em Juazeiro tem. Você sabe o que eu estou falando, não sabe? Crendices. Lá em São Paulo tem, lá em Portugal tem, lá em Roma tem. E por que não dizer Israel? Israel também tinha.
Estou falando disso agora mesmo. Então havia um pavilhão. A crendice dizia que eles acreditavam que quando entrava um anjo que agitava as águas, a pessoa que entrasse no tanque era o quê? A crendice dizia isso. E Jesus está indo para a festa dos judeus, e no caminho ele vê uma fila de pessoas em um dos pavilhões, uma fila de doentes, esperando a sua vez para ser curado. E Jesus entrou em uma dessas filas para observar. E aí eu já quero entregar para você o ouro dessa palavra. Eu posso entregar o melhor dessa palavra já agora no início? Jesus é maior que o tanque. Amém? Jesus é maior que o tanque. Tinha um tanque, quem entrava era curado. Jesus é maior que o tanque. Jesus se aproximou de uma pessoa, havia centenas, se aproximou de um. E qual foi a pergunta que o Senhor perguntou para ele? Você quer ser curado? Era tão simples dizer: eu quero. Eu quero. Ali estavam muitos doentes esperando o mover das águas para serem curados. E Jesus chega diante de um e pergunta: você quer ser curado? Ele, pessoal, veja só, ele não responde para Jesus objetivamente. Ele conta uma história. Não tem gente que é assim também? Tem gente que é... Ei, desculpa se é o seu caso, mas eu vou ter que falar. Jesus está aqui, sim ou não? Está aqui ou não está? Podemos dizer que a igreja também é um tanque, mas Jesus é maior. Não tenho vergonha de dizer isso não tenho um problema de dizer isso não. Ô bispo, mas o senhor não vive chamando a gente para vir para a igreja para ser curado? Jesus é maior que o tanque. Aqui pode ser o tanque, mas Jesus é maior que o tanque. E é isso que eu quero que você entenda: que Jesus é maior do que a igreja, Jesus é maior do que o tanque, Jesus é maior do que qualquer coisa. Ele se aproxima de um e pergunta: você quer ser curado? E aí tem muita gente que fala assim: Senhor, porque eu já estou fazendo uma campanha, já faz muito tempo, já tive 2, 3, 4, 5 campanhas, e ela fala uma história tão grande. Sim, Senhor, é porque... Ei, seja objetivo, diga: eu quero. O Senhor está perguntando: você quer ter o seu problema resolvido? Você vai contar a história ou vai dizer eu quero? Porque se o anjo estiver impaciente, você vai contar a história. Tá bom, deixa para outro dia, vou embora. Se você pegar o anjo no dia que ele tiver, não vai dar tempo de você contar a sua história. Diga só para ele: Senhor, eu quero. Mas é óbvio que aquele homem não sabia quem era Jesus. Eu estou aqui nessa fila, quando chega a minha vez, não tem ninguém para me colocar no tanque, e a fila é grande, as pessoas não têm paciência e vem um e passa na minha frente. Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Ontem você está na fila você está na fila do banco, você está na fila do caixa, aí vem um engraçadinho e passa na sua. Já aconteceu com você? Ixi. E ali está um coxo. Ele diz: as pessoas, não tem ninguém para me ajudar. Sempre passa um na minha frente. Sempre, não sei se esse é o seu caso, sempre tem passado alguém na minha frente. Quando chega a minha hora, a minha vez, sempre tem um que passa à minha frente, eu fico para depois.
Mas Jesus está ali para resolver esse problema. Jesus está ali para dizer assim: ei, levante-se, toma o teu leito, toma a tua maca e ande, vá para a sua casa, levante-se e ande. Então eu quero que você pense assim, imagina Jesus perguntando para você agora: o que queres que eu te faça? De pronto você diz: Senhor, eu quero a minha saúde. Senhor, eu quero que essa porta se abra. De pronto você diz: Senhor, a causa do meu sofrimento tu já sabes, então livra-me desse mal, livra-me dessa dor, livra-me desse desespero. Conte para Jesus, dizendo essa palavra, eu quero, significa o seguinte: não precisa mais eu ficar aqui na fila desse hospital, não precisa mais eu ficar aqui na fila desse tanque, porque eu quero que Jesus me levante hoje, eu creio. Pode dizer eu quero, pode dizer eu creio. Amém, pessoal? Jesus não colocou o homem no tanque, não. Ele foi curado sem precisar entrar no tanque, porque Jesus é maior. Jesus é maior que a crendice. Alguém diz: olha, deixa essa fita aqui amarrada no seu braço, vai te proteger. A crendice ensina isso, sim ou não? Olha, bote uma figa no seu braço esquerdo, que isso vai te livrar do azar. A crendice ensina isso. Olha, acenda uma vela. Cuidado para não pegar fogo na casa. A crendice, o mundo está cheio de crendices, mas as pessoas estão longe daquilo que é evangelho. As pessoas estão longe daquilo que é tão simples: crer em Jesus. Por que eu tenho que ir perder o meu tempo com crendices, se eu já tenho acesso direto a quem? Vamos lá, pessoal, não sei se faço entender. Por que eu vou perder o meu tempo com alguém para me colocar lá no tanque, se eu já tenho acesso direto àquele que tem a chave na mão para me dar bênção? Por que eu tenho que perder o meu tempo com crendices, se a Bíblia diz que o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo? A Bíblia usa essa expressão, o evangelista Lucas usa essa expressão de que quando Jesus morreu, às 3 horas da tarde, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. A expressão disso significa que antes de Jesus, o ser humano não tinha acesso direto a Deus. Deus escolhia as pessoas que queria falar. Por exemplo, Deus só falava com os sacerdotes. É só você ver na Bíblia. Deus não falava com qualquer pessoa. Deus escolhia pessoas para falar. E aí a Bíblia está cheia de pessoas assim, que foram pessoas diferentes: Abraão, Moisés, Josué e os sacerdotes. Quando Jesus morre, entregando a sua vida por nós, essa parede, esse véu, essa barreira, ela é quebrada. Isso não significa que agora a gente tem acesso direto. Diga: eu tenho acesso direto. Ei, você tem acesso direto a Deus. Você não, para falar com Deus, para chegar até a Deus, você não precisa do pastor, você não precisa do padre, você não precisa de ninguém, você não precisa de mim, você não precisa. Já foi rasgado o véu, você tem acesso. Mas as pessoas, elas parece que elas são impulsionadas por aquilo que a avó ensinou, por aquilo que a mãe ensinou, por aquilo que um amigo, um vizinho ensinou. Olha, faz isso. As crendices sempre empurram as pessoas para que elas façam gestos
e atos religiosos e esquecem que Jesus está tão perto. Jesus está tão perto. Ele está perto. Jesus está tão perto. Se você conseguisse entender isso, que Jesus está tão perto, você não ficaria aí gastando o seu tempo nessa fila. Você não ficaria aí perdendo tanto tempo nessa fila, dizendo: olha, alguém me ajuda a entrar aqui, alguém me ajuda a entrar no tanque. Se você compreendesse que Jesus está tão perto, compreenda que Jesus está perto. Compreenda. Ah, bispo, mas eu já orei tanto, pedindo para Deus, para Ele me curar, pedindo para Deus, para Ele me abençoar. Não perca a sua fé, clame mais alto. Agora a gente entra na história do cego, que ouviu que Jesus estava próximo. Próximo o quê? 10 metros, 20 metros, 50 metros, sei lá. Jesus estava perto, Jesus estava passando. Ele não sabia se ele estava de frente ou de costa. Clamou. As pessoas diziam: é melhor você parar, ele não vai te ouvir. Mais alto ele clamava. O cego não disse: alguém faz um favor, me leve até a ele. Não, a Bíblia não diz isso. Ele clama, ele age diferente desse coxo. O coxo não conheceu Jesus. Jesus se compadeceu dele. Então, gente, se tem sempre alguém entrando na sua frente, tomando a sua bênção, às vezes você está orando por uma causa e você mesmo já está quase desanimando. Jesus está perto, clame mais alto. Eu não sei o que faz você sofrer hoje. É um problema de saúde? É um problema familiar? É um problema no âmbito espiritual que você não consegue se libertar? São práticas, são costumes. Você diz: eu quero, mas eu não consigo. Você está quase se entregando, ou seja, desanimando para isso. E o desenrolar dessa mensagem está nos dizendo: Jesus está perto. Mas eu estou quase desanimando. Clame mais alto. O cego clamou mais alto. Falaram para ele se calar. Clamou mais alto. Não desanime, ele vai te ouvir. E quando eu digo te ouvir, na verdade é te responder, porque ouvir ele já ouviu. Desde a primeira vez que você fez a sua oração pedindo algo a Deus, ele te ouviu. Você mandou a carta chegou ao destino. Só está faltando o quê? A resposta. Mas a carta já chegou. Você já mandou a sua carta para Deus. Você já mandou as suas orações. Já chegou. A resposta pode estar a caminho de você. A resposta, ela pode já estar um dia de você. A resposta pode estar a horas de você. Glória a Deus, pessoal. Sim, mas não pare de clamar. E liberte-se. Vou usar uma expressão que pouco uso. Não que eu esteja aqui batendo em religião nenhuma, mas trazendo para você uma interpretação bíblica clara e simples. Não deixe ser manipulado por crendices. Jesus está perto. Eu vou dizer de novo que eu não estou aqui criticando a Igreja Católica e nem qualquer outra, mas estou afirmando para você não ser manipulado por costumes de crendices, porque Jesus está perto. Diga: Jesus está perto. Sim, você não precisa de uma cruz, você não precisa de uma figa, você não precisa de uma vela, você não precisa de um lenço. Jesus está perto. Jesus é maior que o tanque. O tanque de Betesda. Ah, mas muitos ali foram curados.
Pois é. Aquele homem ali já estava quantos anos? 38. Quer esperar? Eu não. Jesus está perto. Se Jesus está perto, por que eu vou entrar nessa fila? Se Jesus está perto, por que eu tenho que me trocar de lugar sempre com outro? E ainda, você ainda corre o risco de, quando chegar a sua vez, alguém entrar na sua frente. Não, Jesus está perto. Clame porque Jesus está perto. Clame porque o véu foi rasgado. Clame porque você tem acesso direto a Ele. Você tem acesso direto a Cristo. Então, pessoal, hoje nós estamos aprendendo muito aqui. Muitas pessoas têm o costume de ser empurrado por crendices que alguém ensinou. Eu nasci na fé cristã, mas dentro da fé cristã, eu vou falar alto e claro, dentro da fé cristã também há crendices. Tem ou não tem, pessoal? Não é só nas outras religiões de fé afro, sei lá, xiita, sei lá o que. Dentro do cristianismo também tem. E eu estou dizendo, biblicamente falando, que está errado. Biblicamente falando, não sou eu que estou dando a minha opinião, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Jesus está dizendo que Ele é maior que o tanque. Vamos lá, Jesus é maior que o tanque. E aí não sou eu que está dizendo isso. Jesus não ajudou o homem a entrar no tanque. Pegou na mão dele e disse: eu te digo, levante-se, pega a tua maca, volta para a tua casa, curado. Ele se levantou, ele olhou para Jesus. Imagina olhar de baixo para cima, né? Ele estava sentado, olhar de baixo para cima e percebeu que aquela palavra não foi um pedido, foi uma ordem. Jesus não pediu para ele, Jesus ordenou a ele: levante-se, não precisa você entrar no tanque, põe a tua maca nas costas, volta para a tua casa, você está curado. Ele olha para Jesus e viu que aquela palavra tinha o que, gente? Poder. Aquela palavra tinha poder. Então é disso que a gente tem que se perceber, atinar para isso. A palavra de Jesus na minha vida tem poder. Então, assim como Jesus fez na vida daquele coxo, a Bíblia não diz o nome dele, mas a palavra serve para mim, serve para você. E vamos abrir aqui o leque. O problema dele, ele era coxo. Qual é o seu? Você está nessa fila. Qual é o seu problema? Você é coxo? Espiritualmente falando, financeiramente falando, você não produz, você não cresce, você não vence, está parado. Clame pelo nome de Jesus. Não clame pelo tanque, clame pelo nome de Jesus. Não chame pela igreja, não chame pelo pastor A, pelo pastor B, chame por Jesus. Para com isso. Eu clamei, o Deus disse que clame por Jesus. Deixa de ser cabeçudo, clama por Jesus. Clame por Jesus, porque Jesus está lá, é Ele que pode fazer. E vou dizer claramente para você, lá em Isaías, a Bíblia diz que o Senhor não divide, Ele não divide a sua glória com ninguém, é só dele, é só dele. Ele não, está escrito assim mesmo, que Ele não divide a sua glória com ninguém, é exclusividade dele. O homem não pode bater no peito e dizer: foi eu que mudei a sua vida. É assim, é? Ele não pode bater a mão no peito e dizer: foi eu que transformei a sua vida. Não, foi Jesus. Clame pelo nome de Jesus. Liberte-se dessas mandingas, desses costumes
Quando disse aqui que no cristianismo também tem crendices, porque na fase da minha fé houve um tempo que eu também fui cego. Eu estou falando de mim, tá? Eu estou falando de mim. Eu nasci na fé cristã, mas houve uma fase da minha vida que eu era o quê? As crendices me cegavam, mas Jesus me libertou. Agora eu vejo. A religião colocou fardo sobre mim, mas glória a Jesus que Ele me libertou. E quando eu olho e digo: meu Deus, como eu fui cego. Quando eu olho para trás, meu Deus, eu não acredito que me deixei passar por isso. Jesus é maior. Diga: Jesus é maior. Pois é, então pegue a sua maca, pegue e volte para a sua casa. Imediatamente aquele homem foi curado. Então, para encerrar, dizer para vocês que a presença de Jesus estava num pavilhão onde uma multidão, ali tinha um monte de gente. Você vê que o Evangelho de João, que terminei de ler aqui, não diz que outras pessoas foram curadas ali. Diz que aquele homem foi curado porque creu na palavra e não precisou entrar no tanque. Certo? Então a presença de Jesus faz a diferença na nossa vida. 38 anos aquele homem estava. Quando Jesus chegou naquele dia, ele andou. Eu estou dizendo para você que não precisa você passar 38 anos numa fila, não é? E se você se você vai depender dos recursos públicos, você faz uma consulta, demora anos para chegar a sua vez, não é verdade? E você está nessa fila. E o que eu estou pregando é dizer que a presença de Jesus na nossa vida faz toda a diferença. A gente não precisa entrar em fila nenhuma. Se a gente depende de Jesus, a gente não precisa entrar em fila nenhuma. Entenda isso. É muito importante que aonde Jesus está, você precisa estar ali também. Você precisa estar ali. Então eu termino essa palavra. Prometi que ia terminar cedo e vou terminar. Que se, com todo respeito, eu digo para você, sem te julgar, sem te condenar, estou pregando a verdade com amor, sem te julgar. Se você encontra-se preso a crendices, liberte-se disso. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Você só precisa de quem mesmo? Só isso, pessoal. Você não precisa da Maria, você não precisa da Fátima, você não precisa do Cícero, você não precisa do Bezerra, sei lá, você só precisa de Jesus. Foque sua fé nele. E se você diz assim: eu tenho clamado por Jesus, mas eu estou com vontade de desistir porque já faz muito tempo, clame mais alto. O cego clamou mais alto. Jesus parou. Estou trocando aqui o personagem, tá? Jesus parou. Quem está me chamando? Alguém falou: é o cego, o Bartimeu. Traga ele aqui. Foram lá. Bartimeu, Jesus está chamando você. Chegou a sua vez. Ele pegou a capa, lançou fora, deu um salto. Aí ele chega para Jesus. Aí Jesus pergunta para ele. Ora, Jesus sabia que o homem era cego, mas Jesus vai perguntar para ele: o que queres que eu te faça?
Mas Jesus sabia como era cego. Mas sei lá, ele poderia dizer: eu quero a minha aposentadoria. Eu não quero mais pedir esmola. E se ele pedisse algo parecido, tinha chegado a vez dele. Que queres que eu te faça? E ele vai direto: Senhor, que eu torne a ver. Como assim eu torne a ver? Ele tinha perdido as vistas. Pai dele foi esfaqueado, ele viu isso. Pai dele morreu e ele ficou cego. Perdeu tudo, virou mendigo. Quando ouviu falar que Jesus estava perto, clamou. Mandaram ele se calar. Clamou mais alto. Jesus mandou chamar. Chamou ele. Que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. E Jesus disse: a sua fé te salvou. Veja. E a primeira coisa que ele vê quando é curado é Jesus. A última imagem que estava na mente dele era o pai sendo esfaqueado, mas a primeira agora que ele vai ver é Jesus. Então se você encontra-se cego, espiritualmente falando, que a religião te colocou fardos, se você se encontra cego espiritualmente falando, porque a religião montou sobre você um jugo, que você achou e acha que até hoje é certo. Ah, porque a minha avó, meu pai, não sei o que, talvez até hoje você acha que isso é certo. E Jesus diz, a palavra de Deus diz, que o meu povo sofre por falta de... Talvez a sua avó estava errada, talvez o seu pai e a sua mãe estavam errados, mas a verdade não está em mim. A verdade está na palavra. A verdade está na palavra de Deus. E não é vergonhoso você dizer para Deus: Senhor, mostra-me a verdade. Eu quero saber. Eu quero conhecer a verdade. Eu quero te ver. Eu quero ter acesso ao Senhor. Não há problema nenhum de você dizer isso para Deus: Senhor, eu quero ver a sua glória, quero ver o seu poder, eu quero ver. E eu garanto isso para você, que Jesus está perto, não está longe de você. Por mais que você seja um vil pecador, o mais imundo, mas se você clamar pela misericórdia de Jesus com sinceridade, Ele vai perdoar seus pecados. Perdoou uma mulher adúltera. Mulher estava já na tábua da beirada, ia morrer apedrejada. E ela disse: olha, Senhor, não tem por onde fugir. Eu pequei, estou errada, e se tiver de morrer apedrejada, estou aqui pelo meu pecado. E o Senhor diz: os teus acusadores foram embora, porque eles também são pecadores. Eu te perdoo, vai e não peques. Ela teve uma nova oportunidade de ser restaurada e foi salva. Quando a gente entrar no céu, a gente vai ver ela lá. Amém, pessoal? Porque ela aproveitou a oportunidade, se rendeu a Cristo, se converteu. Os outros dias depois daquele, os homens chamaram ela e ela disse: eu não vou. Vamos lá, eu te pago tanto. Não, porque eu agora sou uma nova mulher. Eu conheci um homem que mudou a minha vida. Jesus mudou a vida dela. Quando Jesus morreu e quando ressuscitou, ela estava lá, foi a primeira que apareceu lá. Ela viu Jesus. Isso significa que Maria Madalena, ela foi fiel a Jesus até o fim. Ela esteve com Jesus nos momentos bons, ela esteve com Jesus nos momentos difíceis, ela esteve com Jesus no momento da sua ressurreição também. Então isso sugere a mim e a você: eu preciso estar perto de Jesus. Eu não preciso estar numa fila de um tanque, eu preciso estar firme e perto com... Quem crê nessa palavra, diga eu. Fica de pé e glorifica o Senhor bem forte, igreja. Vamos orar.
Você só precisa de Jesus. Você não precisa de mais ninguém. E se você hoje diz assim, ô bispo, então hoje, se você é uma pessoa que diz assim, hoje eu percebo que eu ainda carrego alguns costumes, mude, porque agora você conheceu a verdade. Não tem problema nenhum. Então não coloque a sua fé em terceiros, coloque a sua fé no único. Fala o nome dele, gente. Exato. Não coloque a sua fé em terceiros, coloque a sua fé no único, Jesus. É isso. Eu vou orar agora, nós vamos orar e nós vamos cear. E se você encontra-se amarrado a alguma crendice, diga em oração para Deus: Senhor, perdoa-me, eu me deixei levar, fui ensinado assim, eu não sabia, mas agora eu sei. Agora eu vou me desfazer disso e daquilo, e eu só vou ter o Senhor na minha vida. Faz isso nessa oração. Eu estou sugerindo a você. Se você até hoje carregou isso ou aquilo, você vai dizer para Deus: eu fiz ou fazia porque eu fui ensinado e achava que aquilo era certo, mas agora o Senhor me falou por meio da sua palavra, eu vou me desfazer e vou continuar. Eu vou ficar só com o Senhor. Eu vou ficar só com Jesus. Deixa o chapéu para lá, deixa o crucifixo para lá, deixa tudo para lá. Fica só com Jesus. E não é aquele Jesus do olho azul não, viu? Ei, não é aquele Jesus barbudo, do olho azul, com uma perna assim. Não é esse não. É o Jesus vivo, é o Jesus que triunfou. É desse aí que você precisa. Feche os seus olhos, pessoal. Põe a mão no seu coração, deixa eu orar por você.